Olá, bom dia a todos. Neste momento eu queria agradecer a Deus, agradecer à Secretaria de Educação na pessoa de Joelma e das coordenadoras Aline e Cristiane pela oportunidade de estar aqui falando um pouquinho da minha vida, já que tratamos da Semana da Pessoa com Deficiência e o tema daqui de Surubim é a pessoa com deficiência no seio da família. Vivências em meio à pandemia. Pois bem, eu sou Valdélia, né? Eu sou Valdélia, tenho 26 anos de educação especial, sou graduada em pedagogia e com especialização em psicopedagogia clínica institucional. Eu tenho 2 filhos, 3 netos, com a graça de Deus. E minha história começa lá atrás, há 30 anos atrás, quando casei, né? Sonhei, como toda mulher sonha, ter filhos, né? E eu pedi muito para Deus que me desse filhos, né? Sadios. Eu acho que é costume de todo pai, toda mãe, pedir a Deus que tenha filhos sadios, não é? E meu marido fez promessa, porque na época eu tinha uns sérios problemas de ovário e ele, muito devoto de Nossa Senhora Aparecida, e fez promessas, né, que quando a gente casasse teria uma filha, o nome dela seria Aparecida. Então, quando casamos, de fato, logo eu engravidei e tive a felicidade de ter uma filha. Então, o nome dela foi Aparecida Thaisa. Tive uma gravidez super normal, super sadia, bem acompanhada, sem problema nenhum. E assim ela nasceu e com 9 meses ela tomou a vacina do sarampo e ela apresentou uns dias de febre alta e eu vim para a médica, na época era a doutora Neise, e ela passou um antibiótico, que hoje eu sei que ela é alérgica àquela medicação, e não fluiu muito bem com ela. Então, minha sogra, na época, né, disse que se tratava de sarampo, que ela e lá também, né, deu a continuidade, ela já estava também crescendo um pouquinho, né, a autonomia, a responsabilidade com tarefa, né, essas coisas, assim, foi melhorando gradativamente, graças a Deus. Até que ela chegou ao magistério, que também foi muito bom e muito difícil, porque ela precisava do intérprete, não tinha. Nessa época não tinha. Maria do Carmo continuava na sala de educação especial, ensinando ao grupo de surdos, e ela continuou na sala regular. Fase bem difícil, né? Porque no magistério ela não tinha os professores que tinha que dar uma atenção especial para ela, né? Tratava-se já de adolescentes e os professores precisavam daqueles conteúdos e não tinha como ser diferente com Thaisa, né? Então, assim, foi bem difícil para ela. E nesse momento das dificuldades que eu sempre estive perto. Então, eu sempre estive atenta, sempre estive solidária e solícita a esses professores. E eu intervia sempre que podia, assim. Se eu sabia da dificuldade dela, se ela ia fazer uma redação, eu sabia que ela tinha dificuldade de fazer uma redação, né? Então, se ele é avaliado pelo que ele escreve, como era que o surdo ia ser avaliado, né? E assim eu sempre estive em contato com os professores para arrumar uma forma e adaptar uma forma para trabalhar a questão da avaliação dela. E assim, graças a Deus, deu tudo certo, só que ela engravidou, já nesse final do magistério de 4 anos, ela engravidou, ela namorava fazia 5 anos com um rapaz, e ela engravidou.
E foi bem difícil, né? Porque nessa época, com o marido muito fechado para o mundo, e disse que não tinha sido educado para isso e não aceitava de jeito nenhum, mas ia fazer o quê? Eu ia fazer o quê com minha filha? Eu tive que abraçá-la. Qual mãe que não abraça seu filho num momento desse? Não é isso? Então, assim, foi muita luta, foi muita intriga, foi muita confusão, muito conflito, mas superamos. Ela teve um filho, que é o Miguel, é meu netinho, hoje mora comigo. E com pouco tempo ela queria voar, queria ser livre, queria ir trabalhar em Recife, e ela se separou. E assim ela mandou um currículo para o TRT. Em 2 dias ligaram para mim, convidando-a para trabalhar lá. Eu disse que ela não iria. Ela mandou outro e-mail dizendo que estaria presente no dia da entrevista. E assim ela o fez. Corajosa foi muito, porque não conhecia. Eu era para ela a sombra e seus olhos, sua voz. Eu sempre fui isso para ela. Então eu tive muito medo, mas ela foi bem mais além. Ela, como uma borboleta, ela quis voar e ela foi. Foi e se virou sozinha. Com o tempo, ela fez um implante coclear. Deu muito certo, muito bom. Porém, no trabalho lá no TRT, toda a equipe eram surdos. Então, ela não teve menor interesse de trabalhar com implante coclear. Então, ela desligava, porque a primeira língua do surdo é a Libras. Então, levou um certo tempo, já com muito tempo, já precisava da manutenção. E é muito caro a manutenção de um implante coclear. E ela casou novamente, teve um filho. No fim, tudo normal, muito bem amada, vive bem graças a meu bom Deus, muito responsável, muito guerreira e muito corajosa. Ela hoje tem um filho desse casamento, o marido dela é surdo, e essa criança foi diagnosticada com 2 anos com o autismo, que é um desafio, né, gente? É um desafio muito grande para a gente, que dirá para um surdo. Mas Deus tem mostrado que tudo é possível, né? Ela entrou no luto também, como um dia eu entrei, sofreu muito, chorou muito, dormiu pouco, blasfemou também, mas ela conseguiu enxergar o filho dela com outros olhos, com os olhos de Deus. E ela disse para mim: mamãe, eu vou cuidar do meu filho. Eu vou cuidar dele, como você cuidou de mim um dia. Vê que coisa linda, glória. Né? Então, assim, tá na luta, não é fácil, ela não escuta, né? Essa criança também tem um pouco de perda auditiva, então, assim, é difícil, é bem difícil, mas ela é muito guerreira. Eu tenho muito orgulho da minha filha, como eu tenho um orgulho dela.